Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. E hoje a gente está muito feliz com esse programa, porque nós vamos falar de um parceiro extremamente importante e que a cada ano conquista mais prêmios importantes. Isso porque faz um trabalho pra lá de importante, fundamental. A gente tem muita felicidade de ter o Hospital Evangélico aqui com a gente. Para isso a gente convidou a diretora de comunicação, é isso? Pode ser. A jornalista Denise Vieira, para contar para a gente o sucesso dessa marca, a que se deve. Não é isso, Marilene? Nós temos o maior prazer de falar do Hospital Evangélico. Eu tenho um carinho tão grande pelo hospital e por tudo aquilo que já fez por mim, por minha família. O Hospital Evangélico, ele tem cheiro de casa da gente, casa de família. O atendimento é um atendimento muito especial. Então, eu acho que é muito fácil para a gente fazer essa entrevista aí, Regina. Muito. Porque a gente está falando daquilo que a gente gosta e acredita. É fácil falar. Agora, o hospital poderia fazer tudo isso e muito mais. Mas se não tivesse um departamento de comunicação que levasse às pessoas o conhecimento, né, do que acontece lá, nada disso valeria a pena. E é sobre isso que a gente conversa, né? Sobre essa marca de sucesso, como isso chega à população e o que se espera. Seja bem-vinda, Denise Vieira, jornalista Denise Vieira. Tudo bem? Obrigada, Regina. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui no programa, no Pod Entre Elas. Esse pod que é tão assistido, tão consumido e que tem uma marca também tão relevante, né? Ai, graças a Deus. Obrigada, Marilene, por esse convite. E hoje, de fato, nós vamos falar dessa grande conquista, que é, pelo 24º ano consecutivo, o Hospital Evangélico ser o hospital mais lembrado na mente e no coração das pessoas, porque o prêmio Gazeta Empresarial, o prêmio Record de Marcas, está aqui Luciana, que é do marketing, já atendeu o nosso Hospital Evangélico durante muitos anos. A gente sabe que quando uma marca ela é a mais lembrada, ainda mais nesse tipo de pesquisa, porque a pesquisa ela é muito assertiva, né? Quando falamos em hospital, quando falamos no segmento X, qual é a marca que lhe vem à cabeça? E a pessoa só tem uma marca para responder. Sim. Então, ser a marca mais lembrada na mente, no coração das pessoas, significa que nós estamos construindo uma confiança, nós estamos construindo uma relevância, a gente está conectando e criando experiências positivas na mente e no coração das pessoas. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho ser o hospital mais lembrado de Cachoeiro de Itapemirim pela opinião pública, né? E vai continuar sendo durante muito tempo, porque o hospital só está crescendo e só está melhorando. Denise, quanto tempo tem esse prêmio? Esse prêmio ele existe há 25 anos. E quantas vezes o Hospital Evangélico foi premiado? O Hospital Evangélico foi premiado 24 anos pelo Prêmio Gazeta Empresarial. Gente, né? impressionante. É o prêmio mais importante do Espírito Santo, não é? Sim, é um prêmio que ele já está consolidado pela sua tradição, pela sua credibilidade, pela sua legitimidade, né? A gente sabe que o prêmio, a pesquisa, ela é feita por empresas de muito know-how, de muita expertise no ramo de pesquisas, né? Durante muitos anos a pesquisa foi conduzida pela Futura, né? A Futura, um nome, uma marca também foi inquestionável. Há cerca de 2 anos esse prêmio, essa pesquisa, ela é conduzida por uma empresa de nome Marca, que é uma empresa do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vê o quão essa pesquisa, ela é legítima, ela é genuína, né? E ela abarca aí uma série de indicadores que depois também servem estrategicamente para que a gente possa direcionar o marketing do hospital. Eu te pergunto, é fácil trabalhar com o evangélico? É fácil trabalhar essa marca? Porque, Denise, veja bem, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a saúde é uma das principais preocupações do brasileiro. Reclamações do povo. Não é, Marilene? Eu não estou falando nem do cachoeirense, do brasileiro. É uma preocupação imensa. As pessoas têm medo de ficar doente, não ter para onde ir, ou ter para onde ir, chega lá, não tem assistência devida, ou tem assistência devida, mas chega lá, tem que continuar o tratamento que precisa de N exames, e aí não tem aparelho, máquina, aparelhagem para fazer esses exames. Marilene, é tanta coisa. Enfim, a saúde é uma questão
para todos os cidadãos de bem, né? De todos os lugares. Entretanto, eu pergunto a você, é fácil trabalhar com o evangélico? Eu vou dizer que sim e vou dizer que não. E eu vou explicar por quê. Quando eu digo que é fácil trabalhar para o hospital evangélico, porque nós temos a marca, a gente sabe que é uma soma de experiências vividas. E a gente sabe que as pessoas, quando elas procuram um hospital, quando elas têm que ter um atendimento no hospital, não é porque elas querem, é porque elas precisam, né? É diferente de você consumir um produto, um varejo. Ah, eu quero comprar um sapato, eu vou numa sapataria. Mas quando eu consumo saúde, quando eu consumo principalmente um serviço hospitalar, uma assistência hospitalar, é por extrema necessidade, por mera necessidade. Então, assim, o que acontece quando as pessoas procuram um hospital? E por que a marca evangélica hoje é tão forte e tão lembrada na mente e no coração das pessoas? Porque é uma soma de experiências vividas, né? É desde do paciente chegando na recepção para ser internado, ou ele chegando na assistência na urgência e emergência para ser atendido, até a alta hospitalar. Então, todo esse processo, toda essa experiência lá dentro, esse cuidado humanizado, esse respeito com a individualidade, o respeito com a privacidade do paciente, ela é muito importante. Então, quando a gente trata o paciente de forma humanizada, do ponto de vista da comunicação, alinhando técnica com empatia, a gente cria experiências positivas. Porque não é fácil você, por exemplo, um médico chegar diante de uma situação de vulnerabilidade do paciente, da família, e fazer uma comunicação clara, mas uma comunicação transparente. Vou dar um exemplo. Um paciente está internado na UTI e precisa de fazer um procedimento de maneira urgente. O médico vai chegar e vai dizer, olha, o quadro do paciente é esse e nós vamos intervir. Né? Não quer dizer que ele está falando de uma forma que não seja empática, mas ele está dando transparência ao quadro do paciente e ao mesmo tempo está mostrando segurança. Então ali naquele momento, eu digo que cada momento dentro do hospital, dentro daquele universo que é o evangélico, né? A cada momento vai se criando experiências. E sempre situações de risco. Sempre situações de risco. Gente, então, que coisa, né? Então, assim, para que o paciente, em primeiro lugar o paciente, para que ele se sinta seguro, olha, eu estou onde eu deveria estar, a comunicação é muito importante, né? E como eu falei, quando a comunicação é feita unindo empatia com técnica, já é o começo da resolução de grandes problemas dentro da instituição. E o lado difícil, como eu falei lá no início, é porque o nosso serviço ele é tão grande, ele abarca tantas especialidades. Se a gente for pensar, por exemplo, do ponto de vista, um hospital que congrega 1.800 pessoas, colaboradores diretos... É muita gente. É muita gente. Quando eu penso no hospital, que é um hospital referência, com perfil de atendimento de alta complexidade, eu aumento os meus riscos muito pelo perfil mesmo do paciente que a gente atende, né? A gente atende ali pacientes oncológicos, pacientes cardíacos, pacientes que sofreram AVC, pacientes que fazem hemodiálise para a vida inteira, porque a maioria dos pacientes faz hemodiálise para a vida inteira. Então, assim, também comunicar de uma forma fluida, de uma forma assertiva a esse universo tão grande de serviços que o Hospital Evangélico oferece é difícil, né? Porque quando controlar isso tudo. E controlar isso tudo mais difícil ainda. Por isso que a gente tem que ter muita estratégia, muito planejamento. E às vezes quando o setor fala, mas o meu está aparecendo mais que o outro. Não, o seu vai aparecer quando tiver que aparecer. Né? Então dizer para eles que tudo está dentro de uma estratégia, dentro de um planejamento de comunicação e que ninguém vai ficar desguarnecido. Todos vão aparecer no momento que tem que aparecer. Dentro desse planejamento que você faz, visando todas as estratégias, o que falta? O que te deixa insatisfeita? O que você olha e fala assim, ai meu Deus, eu ainda não cheguei lá, eu quero fazer isso. O quê? Olha, o Hospital Evangélico, embora seja o segundo maior prestador de serviço do estado do Espírito Santo, embora a gente tenha essa gama enorme de serviços que a gente oferta à população, e é um serviço que é ofertado a 90% da população,
são pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, nós não temos recursos financeiros para que a gente possa fazer mais investimentos, maiores investimentos em muitas áreas, principalmente também na comunicação. Então, eu digo que o que falta talvez seja recurso financeiro maior para que a gente possa dimensionar e para que a gente possa comunicar de uma forma talvez mais fluida, de uma forma mais assertiva. Mas eu digo também que o recurso financeiro ele é uma parte muito importante, mas ele não é a principal. Porque a gente consegue, com poucos recursos, com uma equipe bem reduzida, fazer uma comunicação que eleva o hospital a ser o hospital mais lembrado. Além do prêmio Gazeta, o hospital vive sendo lembrado em outras premiações, por exemplo, homenagem da Assembleia Legislativa do Estado. Isso tudo está no pacote? Tudo está no pacote porque tudo é marca, né? A gente fala que tudo é marca. As pessoas lembram da gente por conexões positivas, por conexões negativas, mas especificamente no Hospital Evangélico a gente tem um corpo clínico de excelência. A gente tem os melhores, né? A gente tem um corpo clínico extremamente capacitado. Quando a gente pensa, por exemplo, faz um recorte na cardiologia, quando a gente pensa, por exemplo, na primeira e uma das únicas cardiopediatras do Espírito Santo, do sul do Espírito Santo, que é a doutora Andressa Mussi, isso é marca. Quando a gente pensa, por exemplo, no nosso superintendente, o economista Wagner Medeiros, é a marca, é a personificação do Hospital Evangélico, né? Então, tudo isso soma, tudo isso soma. Quando a gente pensa, por exemplo, numa técnica de enfermagem, que a gente trouxe para ser a personagem principal de uma série chamada Aqui Tem Histórias, uma série produzida, construída, dirigida pelo setor de comunicação, em que a gente retrata as histórias reais, não só dos pacientes, dos acompanhantes, mas de quem sustenta a marca chamada Hospital Evangélico. Então, quando a gente traz essas histórias reais, com transparência, com sensibilidade, com verdade, a gente soma a marca Hospital Evangélico. E eu digo para você, Regina, que poucas empresas se posicionam com uma liberdade de sair daquela esfera do protagonismo do médico, ou da direção, ou da alta direção. Eu ia falar isso, e traz essa oportunidade, oportuniza para que a gente mostre quem de fato sustenta o Hospital Evangélico, seja os técnicos de enfermagem, seja os enfermeiros. Então, assim, o hospital dá muita liberdade para a gente enquanto comunicação. Está aqui minha assistente, eu estou no Hospital Evangélico há 17 anos, está aqui a Sueli que está comigo há 16 anos. Ele dá muita liberdade, ele é muito humanizado quando ele faz a gestão da comunicação também. E ele faz questão de mostrar desde a pessoa que faz a manutenção, que faz a troca da lâmpada, ao médico mais importante, mais titulado que a gente tem no hospital. Marilene tem uma história... deixa eu contar a minha história. Eu ia falar, Marilene tem uma história que vai contar agora, vai. O hospital também, ele tem uma marca muito profunda com as pessoas que utilizam do trabalho, utilizam o hospital como seu espaço de onde busca saúde, tá? Meu marido fez uma cirurgia cardíaca e eu fiquei aqueles dias todo com ele lá no hospital e algumas coisas, eu andava naqueles corredores, eu fui recepcionada, eu passei por todo aquele setor durante uma semana, vamos dizer. E aquilo que eu não estava gostando, que eu senti que isso aqui não está tão legal, eu escrevia tudinho e quando meu marido teve alta eu entreguei. Eu mandei, não sei se eu mandei também para o setor de comunicação, mas eu mandei para a direção do hospital. Uma semana depois eu fui convocada para ir no hospital. E o pedido era o seguinte, que eu revisasse, fizesse todo o trajeto que eu fazia, para eu observar, porque todas as modificações que eu tinha pedido foram feitas. Para mim ali o hospital ganhou nota 1000, que eu nunca vi esse retorno para uma pessoa que está utilizando o serviço, da forma que foi feito. E eu pensava assim, não, nem vão me hospedar no hospital grande desse, eles não vão nem dar confiança para aquilo que eu escrevi. Eu escrevi como a esposa de um paciente que estava ali verificando. E eles fizeram todas as modificações
que eu assinalei. Eu fiquei impressionada. Eu queria saber, dentro dessa fala da Marilene, se a comunicação do hospital conversa com todos os setores. Sim. Né? Porque, de repente, tem um setor lá na ponta que a gente não consegue chegar, não consegue ver. O que acontece? Dentro desse processo, o que Marilene acaba de dizer é uma grandeza, uma visão muito aberta, muito humanizada da nossa alta direção, que é fazer uma escutativa daquela insatisfação, daquelas observações que foram pontuadas por quem consome o serviço do hospital, né? Então eu digo que é uma grandeza de espírito você ter Eu essa achava que eu nunca fosse ouvida. Uma semana depois eu fui convidada para ir lá. Né, Marilene? Foi uma escutativa e que trouxe resultados, não ficou só na esfera da escuta, né? Melhorou para todo mundo. Exatamente, houve transformação. Então eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes e mais importantes que a nossa governança tem no seu jeito de gestar o hospital, tem no seu jeito de administrar o hospital, principalmente o hospital, né, filantrópico. Então isso é muito importante. E nos processos de acreditação do hospital, nós estamos na ONA 2, partindo para a ONA 1, um dos perfis, uma das exigências que é muito valorizada tecnicamente para que o hospital seja de fato, para qualquer hospital, qualquer instituição seja de fato certificada, é o quanto, quão e como a participação dos seus mais diversos públicos na gestão do hospital. Nas mudanças que transformam, nas mudanças que provocam melhorias nos processos, né? E como acontece essa escuta? Essa escuta traz esse público para conversar, para ouvir. E aí eu respondo a pergunta que você Quais são os instrumentos? Como que a comunicação conversa com todos os setores? A comunicação conversa com todos os setores, primeiro, mais uma vez, porque a governança, ela consegue dar autonomia, não só à comunicação, mas todos os setores, os mais diversos setores do hospital, deles liderarem. Há diversas camadas e hoje a maturidade administrativa do hospital consegue delegar e acreditar nessa delegação de tarefas. Como que a comunicação conversa com setores? A comunicação conversa com setores por meio de reuniões sistemáticas com todas as lideranças. E essas reuniões acontecem semestralmente. Essas reuniões acontecem de avaliação do que foi combinado e o setor da comunicação senta com todos os setores e planeja e reavalia processos. Você sabe, às vezes a gente planeja, mas no meio do caminho pode acontecer alguma intercorrência. Essa é a maneira da gente fazer a gestão da comunicação dentro do hospital. E como que a gente ouve, como foi o caso da Marilene? Por diversos canais. Nós temos hoje a nossa ouvidoria, nós temos o compliance, né? Nós temos várias maneiras, vários multicanais em que o paciente, em que o acompanhante pode trazer as suas observações. E a gente adora, porque geralmente, Regina, é quando de fato vem uma observação que a gente tem a oportunidade de melhorar. Né? Então, assim... Porque às vezes que a pessoa que está dentro do processo não está nem percebendo. Sim. Às vezes, num direct que chega pra gente no Instagram, a gente não banaliza nada. Tudo que chega, a gente leva para uma esfera, para o setor competente. Chegou, vamos hipotetizar aqui, uma observação do setor de oncologia. A gente vai sentar com o doutor Polido e a doutora Sabina para entender o que aconteceu. E você sabe muito bem, né, Regina, como jornalista, nunca, nem a imprensa e nem qualquer pessoa que procura para fazer qualquer observação deve ficar sem resposta. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, assim, a transparência, a reputação de qualquer instituição é sempre fundada, acimentada em cima, baseada naquilo que você responde e que não deixa realmente no vácuo. Denise, o Hospital Evangélico tem projetos maravilhosos de crescimento, né, Marilene? O Instituto dos Olhos vai ser ampliado, o Hospital do Câncer. E outros setores, né? A gente está vendo o setor de AVC, a gente está vendo o setor de cirurgia, a gente está vendo tanta coisa bacana. Quando o superintendente Wagner vem aqui para a entrevista, a Regina ficou meio impressionada com a capacidade de gestão e com a visibilidade dele daquilo que vai ser projetado para o futuro e a certeza que todos têm que realmente ele vai realizar.
É um planejamento muito preciso. Um planejamento e estratégico de muito perfeito. tempo. É uma coisa maravilhosa. Como o setor de comunicação acompanha essas mudanças, essas transformações? Porque a gente que trabalha com a comunicação, a gente sabe, Marilene, que nem toda instituição, nem todo serviço, nem toda entidade, a comunicação consegue acompanhar. Por falta de recursos, por falta de pessoal, por falta de ter instrumentos de escuta, enfim, não consegue. Como é que a comunicação do evangélico consegue acompanhar tudo isso, ter exatamente essa previsibilidade? Como é que o setor de comunicação cresce igual o evangélico está crescendo? É isso que eu quero saber, gente. Então, é muito simples. Primeiro, porque a gente tem uma governança que coloca a comunicação nas suas conversas mais reservadas, nas suas conversas mais estratégicas. A comunicação ela está diretamente ligada à superintendência e ela é chamada, ela é convidada a ser ouvida em todas as reuniões estratégicas que o hospital faz. Seja uma reunião gerencial do corpo clínico, seja uma reunião gerencial do setor de exame por diagnóstico, ou seja, a comunicação ela é ouvida e ela traz a sua expertise enquanto comunicação, e essa previsibilidade ela vem muito também da experiência que você acumulou, seja a nossa vinda lá da imprensa, né? E a gente sabe exatamente o que é notícia, o que vai virar notícia, o que é notícia positiva, o que pode virar uma manifestação negativa, sim, claro, né? Então essa previsibilidade que a gente tem enquanto comunicador, ela tem um papel fundamental na hora de uma decisão. De, por exemplo, informamos agora, informamos depois, informamos como, por que informamos. Então, a gente está sempre sendo chamado para isso. E ao longo do tempo, a gente começa também, né, com 17 anos de instituição, e a instituição também, ela investe para que a gente possa estar acompanhando as tendências da comunicação. A BEG Trends, por exemplo, é um evento que a gente anualmente vai, o hospital faz questão que a gente vai e a gente acompanha. O Rotary também traz muito isso para mim, que é uma organização ao qual eu sou voluntária, e a gente está aí em todo o mundo, então eu trago um pouco também da experiência de uma organização global como o Rotary para dentro do hospital, e essa conversa ela soma muito, ela beneficia muito ambas as instituições. Então a gente consegue fazer com que a gente tenha uma comunicação que seja próxima da comunidade, uma comunicação que tenha cadência. E a gente sabe que comunicação é repetição, é cadência. Então, quando eu falo, por exemplo, quando a gente fala, Wagner, o Hospital do Câncer tá indo, está avançando um pouco mais. Ou então, Wagner, o Hospital do Câncer não está avançando, parece que a percepção pública está achando que não está avançando. Vamos fazer uma comunicação? Então, assim, a gente traz essas experiências também dos bastidores, porque a gente, enquanto comunicação, percorre o hospital, e é importante que a gente percorra para que a gente tenha ali o termômetro do que está sendo falado. Em loco. Em loco, no rádio peão, porque o rádio peão também é um instrumento fortíssimo, um indicador fortíssimo de como a comunicação tem que se posicionar. Então, assim, Regina, eu acho que respondendo à pergunta, é isso, é essa troca e essa autonomia que a governança dá para ouvir a comunicação quando ela tem que ser ouvida, né? E acompanhar muito de perto, é isso que a gente percebe. Exatamente, acompanhar de perto. A gente tem ali uma... É o que Wagner fala, nós vamos sempre responder. Sempre, seja qual for a situação. Nós já tivemos crise de imagens fortíssimas, nem tudo são flores. Não. Nós já fomos parar né, no JN, na mídia nacional, mas a gente nunca deixou de ter transparência com o nosso público. Então, acho que o que cria reputação é isso. E né? Infelizmente, eu vou ter que terminar, Regina. Ah, que pena. Tá bom, o papo tá muito bom, gente. Bem, vocês gostaram? Vocês entenderam agora por que o evangélico é nosso parceirão? E por que a gente gosta tanto de falar do evangelho? Nossa, é nosso parceiro, tá com a gente, apoia o programa, apoia as iniciativas aqui.
Porque o evangélico tem compromisso com a sociedade cachoeirense, com todo o sul do estado. A gente acredita no evangélico, porque é um hospital que só cresce e melhora. Não adianta só crescer sem melhorar a qualidade. Ele cresce e melhora. Então, o Hospital Evangélico é um orgulho ter como parceira aqui do Entre Elas. E também a gente tem outros orgulhos, né, Marilene? Exatamente. Que Olha a é nossa mesa linda. Olha o que é. Não, maravilhosa. Galpão Móveis. Agora, gente, no Cicobi você não é só um cliente de mais um banco, de uma cooperativa. Você é parceiro. Parceiro. Os lucros são divididos. E digo mais, quando você está no Cicobi, você também está apoiando os projetos sociais da cidade, porque é isso que o Cicobi faz. Então vale muito a pena. Marca a presença lá. Denise, faça suas considerações finais. Olha, excelente entrevista. Excelente a gente entender esse processo da comunicação Dentro do hospital. dentro do hospital. Como é importante, né, Regina? Denise, há pouco tempo nós recebemos aqui o doutor Valério Rezende. O doutor Valério Rezende falou pra gente da importância da odontologia nos serviços de UTI. Eu falei, gente, não é importante, é fundamental, né? Então a gente ter uma visão mais ampla de todos esses processos, todos esses departamentos, a importância deles, para que a gente conheça melhor, né, o que nos diz respeito, porque o Hospital Evangélico diz respeito a todos nós, é muito legal. Então foi uma grande honra te receber aqui, não é isso, Marilene? Foi muito bom. E agora, a palavra é com você. Considerações finais com a jornalista Denise Vieira. Obrigada, Marilene. Obrigada, Regina. Eu acho que a gente pode resumir um pouco do que a gente conversou aqui hoje, lembrando que uma comunicação ativa, ela permite que a população conheça os nossos serviços. E essa comunicação ativa, ela não é uma comunicação só institucional. Eu não só estou falando apenas do evangélico a todo momento, para que essa lembrança seja de fato recorrente, que quando o paciente precise, ele busque o serviço do Hospital Evangélico. Mas essa comunicação ativa, ela faz com que eu entregue também informação, credibilidade. Quando eu trago, por exemplo, um médico, como ontem nós tivemos o caso do nosso colega repórter fazendo a transmissão da Copa e teve um mal súbito e foi um pico hipertensivo. O que a gente fez? No dia seguinte nós entramos com informação de qualidade, com o nosso cardiologista, o Dr. Luiz Carlos Maciel, falando da hipertensão. Então é isso que cria conexão, né? Então, assim, não é o fato de nós estarmos fazendo, não estarmos da imprensa, é que a gente não tem o olhar da imprensa. Então, o evangélico, para além do seu serviço de assistência hospitalar, ele oferece, ele oportuniza, ele dá aos seus espectadores ele desempenha um papel social. Ele desempenha um papel de levar informação, que a gente sabe que é por meio da informação que as transformações acontecem. Então, muito orgulho de todo o hospital, muito orgulho de estar à frente, liderando o time de comunicação e trazendo, fazendo com que a marca seja, de fato, a marca mais lembrada na mente e no coração das pessoas. Parabéns mais uma vez, parabéns pelo prêmio, parabéns por todos os prêmios que vocês conquistam sempre. Obrigada. E que vocês continuem, né, sendo premiados, porque merecidamente é um trabalho maravilhoso. Obrigada. Gostaram? Ah, a gente amou. Principalmente quando a gente fala dos bastidores, como a gente gosta. Não gosta, Marilene? Então continua com a gente. Dá o seu likezinho, comenta, compartilha. E até o próximo Entre Elas. Tchau!